Pessoal, já deu start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Já temos fazer só uma prévia aqui da chamada de hoje, tá? Lembrando que depois aqui do horário inicial, né, quem aparecer, depois eu observo aqui na lista de chamada automática que tem aqui no Teams, tá? Então, Brenda está presente, Tamara, Carlos Eduardo, Gabriele, dois L's, né? Tandara, com TH, e Andreia estão presentes aqui no momento. Antes da gente iniciar a nossa web aula ao vivo de hoje, eu vou compartilhar com vocês, como de costume aqui, as orientações para a web aula ao vivo, né? Orientações essas que buscam nortear, né, os alunos, os professores, né, como que a gente deve se portar aí no momento EAD, tá? Compartilhar aqui com vocês, depois a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, hoje o conteúdo aqui, eu estava até dando uma olhada aqui no. Eu vi que o material de vocês, ele tem algumas páginas que não estão aparecendo. Daí eu dei uma modificada, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. E, propriamente dito, a matéria de hoje, ela não tem a ver com o nosso último capítulo é manutenção preventiva, tá? Eu vou falar um pouco dele hoje, mas a gente vai continuar com a nossa jornada aí de acionamentos, tá? Aí só lembrando que depois eu vou fazer um link nas próximas aulas, sempre esse capítulo aqui de manutenção, né? Relacionado, né, aos métodos aqui, ó. Já dei uma olhada nele aqui, a corrente, termografia, tá? Alguns métodos importantes na manutenção, tá? Primeiro a gente está aprendendo a operar o motor, né? A dar start nele, a configurar. Depois tendo, né, o conhecimento de como operar, de como instalar, a gente vai dar o próximo passo, que é fazer a manutenção, tá? E aí nessa, o C aqui de comandos elétricos, né, reforçando, eu vou falar somente das técnicas indiretas aqui de manutenção, tá? Então hoje eu preparei, já está até aqui na biblioteca, material extra que a gente vai utilizar, embora em todas as aulas eu estou fornecendo subsídios para vocês encontrarem aqui a NT01, tá?
fala sobre fornecimento de energia em baixa tensão. A 04, que fala também sobre fornecimento de energia em baixa tensão, só que é para essa A1 é para um único consumidor e a 4 são para vários consumidores, tipo kitnet, apartamentos, né? Ou seja, condomínios verticais, condomínios horizontais de casa, tá? E o arquivo no cadicimo a partir da estrela triângulo. Então, é só vocês virem aqui, né, na pastinha, lá em biblioteca, que os arquivos vão estar disponíveis para vocês, tá? No decorrer dessa aula eu vou mostrando. Então, para você e depois eu vou linkar essa aula de hoje, tá? Com o motor de indução. Já até deixei o livro atualizado aqui de vocês, já aberto no item 6.1, no capítulo 6, que fala de máquinas elétricas, tá? E ele fala de máquinas elétricas como um todo aqui, tá? Depois eu vou fazer essa separação aqui, tá? De um com o outro. Então, na UC de hoje, né, o que a gente vai desenvolver, né? Voltando de novo ao painel da Agrotech, inclusive esse painel que aparece em destaque aqui, né? Eu peguei um painel que provavelmente vocês vão encontrar ele desse jeito aqui, ó, tem vários relés, inclusive tem inversor de frequência aqui. Pelo que eu tô vendo, aparentemente é inversor, ele não é somente soft starter, tá? Mas isso a gente tem uma UC só para isso, só para tratar de CLPs, tá? Que nada mais é a Soft Starter é um CLP dedicado e o inversor de frequência, que é a nossa última matéria, é um outro CLP dedicado, um outro tipo de partida indireta, só que eletrônica, igual o do controlador lógico programável, que também é uma partida indireta eletrônica, tá? Então eu vou deixar um pouco, como se diz, vamos ficar especialista aí nesse tipo de partida indireta manual aqui, né? Então, esse painel aqui, né, se for de uma empresa menor, provavelmente vão ser partidas ou partida direta, não que numa empresa grande tenha, tá? Partida indireta do tipo estrela triângulo. Aqui tem, eu vou comentar de uma partida aqui que vocês provavelmente nunca ouviram falar. Ela é bem antiga, mas ela vamos dizer assim, ela é quase o mesmo princípio da estrela triângulo. Eu achei interessante deixar esse tipo de partida aqui para vocês verem que existem outras técnicas. Inclusive, eu já vou linkar aqui. Deixa eu tirar o menu flutuante dali de cima. Eu já vou linkar aqui. Aí você vem aqui, ó. Equatorial Goiás, normas técnicas, né? Já vai ali. Entendi, enviar. Você vem aqui, normas técnicas de conexão. Você vai vir nessa parte aqui, ó. Normas técnicas de conexão de novo. Ele repete aqui. Você vai baixar essa daqui, essa norma, que é aquela que está lá na pasta, tá? Então já deixei ela aqui já de proposta aqui, ó, pra gente já tá baixada aqui, tá? A 01, né, que é fornecimento em baixa tensão para um único consumidor. Na verdade, a gente usa mais essa norma aqui, tá? Por quê? A 4 é a mesma coisa, só que tem alguns cálculos, algumas tabelas a mais, porque são para múltiplas unidades consumidoras, mas é fornecimento de energia elétrica em baixa tensão.
você na sua residência, no seu comércio ou na sua indústria, todo mundo utiliza na baixa tensão, tá? Então, basicamente, você vai utilizar essa primeira apostila. Isso aqui são anexos para dar entrada em projeto. Isso a gente pode até. Não é o escopo aqui do curso de eletricista industrial, mas eu posso, né, já que nós temos 33 aulas aí, né, eu posso discorrer sobre. Pois não, Brenda? Professora, eu só vou sair da aula para me trocar de computador, porque esse daqui descarregou. Não, tranquilo, tá? Certo, obrigada. Então, o problema aqui, né? Os painéis estão montados e cabeados, né? Durante os testes iniciais, a esteira transportadora de grãos travou por excesso de carga. Ou seja, os motores que estão ali dando tração para a esteira não estão suportando. E o motor começou a soltar fumaça, ou seja, como ele não está suportando a carga mecânica muito alta, é- ele está aparecendo indícios que está queimando. Por isso que eu vim bem aqui, ainda bem que eu estava olhando isso daqui, aí eu percebi isso aqui é um acesso que todo professor aqui do Senai tem, né, do Senai Brasil, chama Meu Senai. Aí eu comparei a apostila que estava aqui no meu Senai, porque eu achei estranho, né, que tinha menos página do que a de vocês aí. Aí eu só fiz a troca e da apostila, né, para uma apostila que tem, né, que oficial aí com todas as páginas aí, beleza? Inclusive, aí por isso que eu falei para ficar de olho no capítulo 15, que é de manutenção, né, preventiva ou qualquer tipo de manutenção. A gente vai falando aqui no decorrer da aula. Então, a esteira travou, tá com muita carga mecânica, ou seja, tem muita massa ali, né? Muito peso ali travando e o motor, a potência atual não suporta, tá? Por isso que ele começou a fumaçar. E se ele queimar de vez, né? Os rotores, o motor tem que dar manutenção, provavelmente tem que trocar a bobina do rotor ou a bobina da carcaça, ou infelizmente trocar de motor, tá? Dependendo do dano aí. Na melhor das hipóteses, né, se houver um dano, ou a bobina do rotor ou a bobina do estator, tá? A equipe precisa compreender essas anomalias e os princípios de dimensionamento para garantir que o sistema de proteção atue antes que a fábrica se incendeie, tá? É, próximo aqui. Então, vamos compreender, né, o que conceito de sobrecarga, né, conceito de curto-circuito, quais suas causas, tá? Comportamento da corrente elétrica nessas situações, entender, né, o dimensionamento, a seletividade, no caso as curvas aí para motores aí, tá? Então, esse é o objetivo da aula de hoje, né, da aprendizagem de hoje. Então, porque o motor soltou fumaça. Eu já dei spoiler aqui, né? Porque ele está subdimensionado, tá? O painel deveria ter desligado antes. Não necessariamente o painel, mas deveria ter a proteção, deveria ter sido acionada. O que estava mal dimensionado? Será que é a proteção, né? O disjuntor motor, por exemplo? Ou um fusível que está ligado a ele ali, né? Dependendo do tipo de ligação, mas provavelmente é um disjuntor motor, tá? Ou apenas o motor que estava mal dimensionado, ou todo mundo estava mal dimensionado. A gente vai pensar nisso, né? Então, para que a proteção elétrica ela serve? Contra, né, choques elétricos, no caso DR, né? Aí já é a proteção é, para pessoas, né? Serve para proteger pessoas, serve para proteger máquinas, né, de sobrecorrente. Um projeto ele é pautado no superdimensionamento, tá? Quando você abre aqui a norma,
Eu vou pegar a versão aqui da Equatorial. Tem uma tabela lá. Isso aqui é a tabela de dimensionamento do cliente, tá? Do tipo de cliente. Eu vou para uma tabela lá mais embaixo. Isso aqui é para 127 volts. Aqui. Essa tabela 7 é porque eu peguei a versão mais atual, tá? Revisão 9. Geralmente eu mostro a revisão 7, porque a revisão 7, essa tabela 7 aqui, ela tá, ela tá na folha inteira, mas dá para a gente pensar aqui. Por exemplo, se esse motor for de partida direta, ele, né, não tem nenhuma partida indireta ali. O que quer dizer partida indireta? Lembra quando a gente falou lá na aula de partidas diretas? Eu vou. Melhor, vou rodar o programa aqui. Cá de cima, igual eu ensinei para vocês lá na primeira aula. Ele pede a senha, né? 4962. Ok no teclado ou aqui no mouse, tá? Eu vou pedir para abrir primeiro a partida direta, normal. E eu vou pedir para abrir também a estrela triângulo. Esses dois eu forneci para vocês, tá? Vou colocar até os dois aqui na tela. Esses dois vocês têm acesso a eles aí. Esse primeiro aqui, a partida direta, como eu falei em aulas anteriores, né? Para tensão 380 aqui, até 220/380 ou 380/220, tá? O que importa é você não esquecer. Você não esquecer que esse primeiro é o monofásico, né? O menor é o monofásico e o maior é o tensão de linha, né? Ou bifásico, tá? Para os cálculos, a gente precisa dessas tensões aqui, tá? Tudo é baseado no mono e no bifásico, que é a tensão, eles nem comentam nos livros tensão bifásica. Eles já falam logo tensão de linha, tá? Então, se fosse 220, motor menor que 5 CV, por exemplo, um de 3. Motor para tensão, onde o monofásico é o nosso caso aqui é 220, né? Menores que 7.000 CV. O maior menor deles aqui, que eu pelo menos olhando aqui a tabela aqui, ó. Nossa, nessa daqui tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a outra versão aqui, pessoal, rapidão, porque senão eu vou ter que ir lá na tabela lá embaixo. Por enquanto eu vou abandonar essa versão aqui. Eu estou abrindo a revisão 7, porque a tabela 8 de motor é porque eles colocaram aqui, ó, várias tabelas aqui, ó, não é mais a tabela 8. Eu vou até olhar aqui, rapidão aqui, deixa eu só dar uma
Literalmente eles tiraram dessa tabela, dessa a de motor daqui. Deixa eu só ver se colocaram na 04 aqui. Isso é o grande problema de essa mesma tabela nós temos na 04. É, Nossa, fizeram uma mudança grande aqui. Ainda bem que eu tinha essa tabela antiga aqui. Eu vou até, na hora que acabar a aula aqui, eu vou trocar. Nossa, lá na 04 tá lá na 17. Então, na 01 eles tiraram a original, eles tiraram aqui na versão original, eles tiraram e colocaram aqui na 04, a tabela de motores. Vou pôr aqui trifásico. Então, o menor que nós temos aqui é o de 5 CV, tá? Já tem o equivalente aqui, absorvida na rede para um motor, a potência aqui, fazendo a conversão, tá? É porque essa daqui ó, já ficava trifásica aqui embaixo, ó. Já com fator de diversidade aqui, o fator um. Fator um é a gente olhando um único motor, tá? Mas dá para usar essa daqui, ó. Deixa eu ver se tem com fator de diversidade aqui. Realmente não tem. Eles estão usando em números absolutos aqui. Mas enfim. Então, na máquina, né, tem partida direta, né, para tensão monofásica 220, que é o nosso caso, menor que 7,5 CV, é o de 5, que tem essa potência aqui absorvida na rede, tá? Inclusive aqui, ó, eles já estão até considerando corrente de partida. Isso aqui é temeroso, por quê? Porque a corrente de partida, ela não é toda vez que ela é 8 vezes a nominal, não, tá? Ela chega até 8 vezes, tem algumas máquinas que é 10, mas até 8 vezes. Mas dependendo da potência dessa máquina, a corrente de partida, ela vai multiplicando até 8 vezes a nominal aqui, ó. Dá até para gente inferir aqui, ó, esse de 5 CV aqui, se fosse partida direta, deu 98. Ah, sim. Corrente, aqui é a corrente trifásica aqui. Potência em volt-ampere, vamos considerar em volt-ampere aqui. Ah, entendi. Aqui é corrente trifásica, aqui é corrente monofásica aqui. Então, teria que dividir aqui por 380 raiz de 3. Isso daqui, ó, a potência em volt-ampere, que é a potência total. Você pega a potência e divide pela tensão. Então dá vezes 3 aqui, 6.020 volt-ampere, tá?
que aí eu tirei o K dividido por 300, já que é trifásico, né? 380 vezes raiz de 3. Deu 9. 9,1, tá? Essa aqui é a trifásica. Isso mesmo. Se fosse monofásica aqui, ó, aí daria 220. Quer ver? Ó, só para a gente ir entendendo aqui o. Se eu pegasse aqui, ó, considerasse ele como monofásico, né? Vou dividir por 220. 27. É. Depois eu tenho que ver esse 15 aqui, ele seria o monofásico. Mas enfim, o trifásico aqui é esse. Corrente trifásica. Aí, se fosse 8 vezes a nominal, ó, vezes 8, 73. Tá nesse meio tempo aqui. Não deu nenhuma. Deveria ser essa daqui. Mas com certeza esse motor aqui, o fator dele, não é vezes 8. Eu poderia dividir, né, o 57,1 dividindo por 9,1 amperes. Então, esse fator, essa relação de corrente de partida é de 6,2 vezes aproximadamente. Se fosse colocar uma casa depois da vírgula, lá na placa do motor estaria que a corrente nominal, a corrente de partida, tá? Corrente de partida é igual a 6,2 vezes. Vamos pôr logo vírgula 3, que se eu for usar a regra da aproximação, 6,3. Lógico que não vai dar o valor exatinho aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ela é 6,3. Agora, se eu pegar aqui, ó, aí vezes 6,3, 57, né? Deu ponto 6, praticamente 58, né? A corrente de partida aqui, ó. Então tá dentro do parâmetro aqui. Essa daqui por fase, eu teria que ver a corrente, mas vamos focar no trifásico aqui. Então tá indo ok. Isso eu estou considerando para um motor com partida direta, tá? Só que eu vou até usar essa outra norma aqui, essa, essa outra versão aqui. Só que na indústria, né, se fosse uma empresa grande, igual essa daí que eu estou citando, a Agrotec, a maioria das máquinas, quando fosse máquinas acima do 7,5 CV, tá? Que é o nosso caso aqui, né, o 380/220, a... se não for um motor com a potência muito alta, tá? Tô chutando aqui, viu? Vamos supor que fosse, sei lá, um de 10 CV, de 12, 12,5, ou de 15 CV, por aí, até 20. Eu tenho que pensar em uma estratégia
Porque esses cálculos que a gente fez aqui agora há pouco, eu consigo encontrar um disjuntor motor que tenha essa corrente, considerando a curva lá, a seletividade, essa corrente de partida aqui. Aí, eu utilizando com essa curva chama curva de seletividade, para essa corrente de partida, eu consigo com um disjuntor configurado para uma corrente nominal, que igual a gente calculou aqui de 9,1, eu consigo que ele dê a partida, que a partida ela é por volta dos 58 amperes, tá? Eu consigo essa configuração. Agora, acima disso, não é, não é que o disjuntor motor ele não consegue. Ele simplesmente ele vai desarmar. Daí eu preciso, para dar partida nessa máquina, a solução mais barata, inclusive foi a primeira solução no mercado, foi essa solução aqui, ó, resistência ou reatância de partida. Você usa um potenciômetro, ele tem uma resistência variável ali, e aí você vai alterando a resistência dele ali para ele conseguir essa resistência aqui, ela receber a maior parte da corrente, no caso a corrente de partida, e aí o motor ele entender, enganar o disjuntor. Não, a carga que eu tenho aqui, ela suporta, mesmo com 6,2 vezes aqui, ou mais, né? Até 8 vezes a nominal. E daí ele engana ele lá na partida, você coloca um relé de tempo ali, né? O chamado transitório, né? Passou aqueles 5 segundos, 10 segundos, aí ele vai voltar à corrente nominal, tá? Essa daqui foi a primeiríssima utilizada. Depois, tem uma partida que é bastante utilizada, inclusive no curso técnico, no curso de engenharia, é a primeira que a gente estuda. O professor, depois é que ele fala dessa resistência e reatância de partida, porque ela é muito antiga e a estrela triângulo, ela é uma alternativa melhor, tá? Basicamente, ela dá a partida aqui, deixa eu selecionar o estrela triângulo aqui. Basicamente, deixa eu iniciar aqui a simulação. Vou ligar o disjuntor motor aqui. Lembrando que essa técnica aqui é igual a 7,5 CV ou maior, tá? Daí esse estrela triângulo ele vai utilizar um relé de sobrecarga aqui. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai partir primeiro em estrela, tá? Partindo primeiro em estrela, ele diminui a corrente, né? Partindo nessa configuração primeiro aqui, ó, em estrela, ele diminui a corrente nominal, tá? Em estrela aqui, a corrente nominal, ela vai, não, a corrente ela vai para um terço, corrente aqui, ela vai para corrente em estrela, ó, ela vai para um terço da corrente nominal, que é os 9,1 aqui, ó. Então ele vai fechar primeiro em estrela, tá? Ela vai para um terço. Se a gente for ver do ponto de vista da máquina, a máquina, lembra lá da primeira lei de Ohm? Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Daí um motor, ele não é uma resistência, ele também tem resistência, tá? Mas ela é chamada de impedância. Aí essa impedância aqui, a gente utiliza a primeira lei de Ohm, tá?
Quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente. Quanto menor, é diretamente proporcional. Quanto menor a tensão, menor a corrente. Aí, quando você parte em estrela primeiro, você diminui essa corrente para um terço. Um terço dá aproximadamente 33%, tá? Então, ela vai diminuir 33% da nominal, tá? E aí, nesse período transitório, ela diminuindo um terço, consequentemente, a corrente de partida, tá? A corrente de partida vai também ficar a um terço. Vocês entenderam aqui, ó, por exemplo, aí 9,1, né? É, é melhor eu dividir por 3 aqui, ó. É a mesma coisa, multiplicar por um terço é dividir por 3. Aí 3. Ah, então quer dizer que a corrente nominal ela vai para 3,04. Então, se ela multiplicar, a gente descobriu que a relação corrente de partida aqui, ó, é 6,3, né? Então, quer dizer que essa corrente de partida vezes 6,3, ela vai para 19. Em vez dela ir para 57, ela no estrela aqui, tá? No estrela, em vez dela ir para 57, ela vai para uma corrente a corrente de partida aqui, né? Nesse momento, ela vai para 19,2 amperes, tá? Porque a corrente nominal, ela foi dividida em 3, foi para 33%, né? Ela caiu de 9, tá? Ela foi de 9,14 para 3,04. E, consequentemente, né, vezes 6,3 deu 19,2, tá? E a mesma coisa, a resistência aqui é reatância de partida, né? Qual que qual que seria o, o efeito aqui na reatância? Na reatância, se você pensar aqui, ó, vamos enxergar o motor, já que ele tem um indutor, né? Ele, em vez da gente chamar de resistência, vamos chamar ele de impedância. Jogando a corrente para cá, aqui, ó, vai ficar igual o valor da tensão, tá? Aí, alterando aqui, agora a reatância do motor, né, o enrolamento com a resistência que ele tem, é inversamente proporcional à corrente. Para ele diminuir essa corrente, eu vou ter que colocar uma resistência em série aqui, aumentando o valor da resistência para ele consumir aquela corrente. É a mesma ideia, tá? Só que aí eu tenho que aumentar essa resistência ou reatância de partida. Essa foi, igual eu falei, a primeira técnica. Hoje a gente pensa na máquina aqui, né? Lembrando da primeira lei de Ohm, né? Ah, se eu diminuir, se eu der a partida no transitório em 3 segundos, 5 segundos, né? Dependendo, se eu der essa partida no transitório em 3, 5 segundos com 33%, ela vai diminuir, né, 33%, consequentemente, a corrente de partida, em vez de ser 51, que foi o que a gente arbitrou, que calculou aqui, né, ela, 57, né, ela vai para 3,04. Então, é isso que vai acontecer no início. Ele vai fechar em estrela, passou esse transitório, a corrente
ela volta para a corrente normal dela, a corrente nominal. E a corrente nominal original é 9,1, tá? Então, em vez dela partir com 57, ela vai partir com 3,04, né? Para essa corrente de partida aí para 19, tá? Em estrela. Depois ela volta para triângulo, só que ela não vai voltar 57, muito menos 19. Ela vai voltar para 9,14 amperes, que é a corrente nominal. Aí, a partir desse momento, né, eu volto para o triângulo, que é o funcionamento, é o fechamento normal desse motor, dessa máquina elétrica. Ah, professor, então eu entendi. Eu uso essa estratégia para motores de 7,5 CV para frente, ou seja, 7,5 ou maior, se for o nosso caso, Equatorial Goiás aqui, isso mesmo. Então, dando um start aqui na simulação, eu vou vir aqui, ó, piscar o botão de ligar, ó, dê a partida, ó, o relay de tempo, ó, 4, 3, 2, 1, ele fechou em estrela primeiro. Ó, agora fechou em triângulo, ó. Ele tinha aberto o K3 aqui, ó. Vamos ver de novo aqui, ó. Ó, fechou o K1 e o K3 fechou em estrela, ó. Aí agora fechou em triângulo, ou seja, voltou à corrente nominal, passado esse período de transitório. Entendi, professor. Ah, professor, então quer dizer que esse esse curto-circuito ele pode ter ocorrido por sobrecarga. O que que é sobrecarga? Eu colocar, se o circuito suporta, sei lá, 44.000 volt-ampere, pensando na potência ativa, eu não posso colocar mais que 44.000. Isso seria uma maneira assim bem simples de você pensar na sobrecarga. Já o curto-circuito não. É eu literalmente fechar esse motor aqui, tá? Fechar esse motor ou fechar esse circuito sem ter o motor aqui. Aí, em vez de uma corrente 8 vezes a nominal na partida, né? Desde o início, ele vai fechar uma corrente que ela tende ao infinito. Mas por quê, professor? Porque a resistência do cabeamento apenas, né, sem considerar a impedância, que ela chama de reatância indutiva do motor, ela é praticamente zero, tá? Para não dizer zero, ela é muito baixa, tá? Muito próxima de zero. E aí, quando você pensa, né, lembrando da primeira lei de Ohm aqui, ó, a tensão do sistema, ela é, vamos dizer, fixa, né? Se você liga monofásico, né, fase neutro, é 220. Se você liga duas fases, 380. Se você liga três fases, 660. Beleza. Agora, se eu ligo as três fases a nada, a nenhuma resistência ou impedância, essa corrente aqui, ó, pensar matematicamente só na fórmula aqui, ó. Impedância é igual a tensão dividido pela corrente aqui. Se a gente considerar a tensão uma constante, o pessoal da matemática e da física fala CTE, né? Isolando a constante vai ficar impedância, né? Que é a resistência mais o enrolamento do motor vezes a corrente. Os dois aqui são inversamente proporcionais. Para essa corrente ser muito alta e acontecer um arco elétrico, igual está acontecendo aqui, eu vou ter uma impedância muito baixa, ou seja, essa impedância aqui, ela vai tender, esse é o símbolo que a gente usa lá, tá? No princípio lá de cálculo diferencial, ela tende a zero,
Enquanto isso, a corrente ela vai tender a um valor muito alto. Daí, matematicamente, a gente coloca lá, tender ao infinito, tá? Então, curto-circuito é nenhuma potência ligada, tá? É simplesmente as fases fechando, o que dá, né, a esse outro problema aqui, que é a falta de fase, a interrupção das três fases de alimentação. O motor tenta operar desequilibrado, tá? Na verdade, a falta de fase é faltar uma das fases. Em vez de ele operar trifásico, ele vai operar com duas fases ou apenas uma. E isso vai fazer com que a máquina elétrica ela gire desbalanceada. Ela vai girar literalmente com solavanco. É como se eu tivesse alguém, um pé invisível lá, enfiando, né, dando chute mesmo, dando solavanco ali. E aí isso causa, né, além de desequilíbrio no sistema elétrico, esse desequilíbrio é desequilíbrio mesmo de tensão. Lembra que eu falei que no motor você tem um enrolamento aqui, ó. Aí, tanto no trifásico quanto no monofásico, eu preciso ter um vetor força para cima e o mesmo vetor força para baixo, para com que esse rotor ele fique girando, né, ininterruptamente e girando com a carga que ele foi projetado, tá? Com a falta de fase, o rotor ele vai ficar desbalanceado. Para um lado vai estar quando eu falo vetor, tá? Um valor e um sentido, tá? Ele vai estar menor, o outro vai estar um pouco maior ou um pouco mais baixo, tá bom? Às vezes, dependendo, eles vão para o mesmo lado, aí esse motor começa a literalmente a travar, a frenar, tá? Isso dá problema, tá? Então, basicamente, né, para a gente ter um panorama da análise de falha, né, a gente primeiro precisa o quê? Ver como que ela funciona, né? Como que a partida desse motor funciona. Aí por isso que eu deixei para vocês pesquisarem aqui, tá? Vocês vão tá lá na página 118, tá? Do material didático de vocês, o, a configuração de um motor trifásico. Já vou dando spoiler aqui, ó. Se você olhar bem aqui no início do capítulo aqui, ó, fala motor, né? Motor CA, motor corrente contínua. Inclusive, o motor universal é o apelido para o motor, tá? Para o motor de indução, tá? Coloquei motor de indução, que é o mais comum a gente utilizar, tá? Aí dentro desse universal motor de indução, tá? Tá vendo aqui esse assíncrono? Deixa eu até arriscar aqui. Então, universal é o motor, é o MIT. E ele, na sua configuração, ele pode ter na configuração monofásica também, não tem problema nenhum, tá? O mais comum de você encontrar é o motor assíncrono. O motor assíncrono, basicamente, com qualquer nível de tensão que eu alimentar ele, né, nível de tensão potencial elétrico, ele começa a girar, tá? É óbvio que vai aumentando a potência, eu vou precisar o quê? Da partida indireta, né? Por estrela triângulo, foi o que eu comentei hoje, né? É, depois ou chave compensadora. Vamos nos ater nessa disciplina aqui, só falar estrela triângulo, aí eu falei da variação da resistência variável aí, né? Vocês precisam saber que ela existe, tá? Mas é estrela triângulo, viu? A técnica que vocês vão utilizar aí na indústria, tá? E aí é a mais barata, inclusive. Aí esse motor de indução trifásica, ele é o trifásico, no caso, o assíncrono, tá?
tem a configuração, tá? Esse aqui, o de gaiola, chama gaiola de esquilo, tá? E tem essa outra configuração de anéis, é o motor da Highlander, um negócio assim, da Lander, que tem aqui, tem comentando aqui. Então, vocês vão fazer uma pesquisa aqui no seu material didático, vão falar os parâmetros aqui, né? O que que é um motor de indução e por que que ele é amplamente utilizado aí, já dando spoiler, porque ele não precisa você colocar na tensão, né, no modo síncrono. O modo síncrono é quando eu preciso excitar o campo magnético desse motor para ele funcionar, tá? O pessoal chama de uma excitatriz. Ele é o motor mais próximo de um gerador de energia, tá? Inclusive, esse síncrono, o pessoal utiliza uma variação dele junto com o motor de indução no caso, para aplicação em alternadores aqui, tá? Mas é só uma configuração lá dentro do motor. Eu nem sabia disso, tá? Depois que eu vi a parte de motores na parte de automobilismo, que eu vi que eles têm uma configuração lá nesse sentido aqui. Então, o síncrono, eu preciso um eletroímã fazer a excitação dele para ele chegar na chamada velocidade angular aqui, síncrona. Então, não é qualquer nível de tensão que ele roda, que ele funciona. Já o assíncrono, não. Qualquer nível de tensão ele roda. Daí você, por exemplo, o monofásico, como eu citei do problema da falta de fase, né? Como é que o monofásico roda? Você vai criar com o capacitor uma espécie de fase. Na verdade, você vai criar um uma inclinação de ângulo para fazer com que o motor, por exemplo, o motor de um ventilador, ele comece a girar sozinho. Se eu não colocar esse capacitor, ele não vai gerar essa defasagem e o motor do liquidificador, o motor de um ventilador, ele não gira, tá? Aí tem essas configurações aqui, ó, no livro de vocês, tá bom? Mas vai falar sobre motores, motor de indução, por que que ele é robusto, tá? Confiável e de baixo custo, tá? Porque ele funciona em qualquer. É só você fazer o enrolamento dele, ele e dimensionar, obviamente, né? Corretamente, e já põe ele para rodar, você não precisa de excitação de núcleo, de nada, tá? Diferencia o monofásico do trifásico, quanto à aplicação e o princípio de funcionamento, tem aqui, tá? Tá mais aqui para frente aqui. Explica o conceito de corrente de partida, né? E sua relação com acionamento de motores, tá? Por isso que eu falei que aqui na partida direta eu não preciso fazer essa estrela triângulo, por exemplo, ou resistência variável, porque a corrente de partida ela vai ser alta, mas eu consigo utilizar um disjuntor motor aqui, né? Que tem uma curva, né? Uma curva que suporta a corrente de partida, tá? Já motores de 7,5 CV, no nosso caso aqui, né, Equatorial Goiás, 7,5 CV para cima, eu não consigo, né? Eu posso colocar um disjuntor muito grande aqui, mas mesmo assim ele vai desarmar o motor, mesmo eu considerando a curva lá. Então eu vou ter que fazer o seguinte, igual nesse caso aqui, eu fiz a ligação na contatora lá, estrela triângulo, e utilizei para ele fazer essa mudança, eu utilizei o relé, o relé de tempo aqui, o on delay, justamente para ele fazer essa mudança dos contatores para em três, acho que foi 3 segundos aqui, deixa eu ver. Deixa eu desligar aqui. Não, foi para 5 segundos, ó.
Aí depende, né, da configuração dele lá. Você vai lá no trimpote dele. Coloquei para 5 segundos, que é o suficiente para esse motor dar a carga dele. Obviamente, quanto maior a potência, igual a gente viu na tabela aqui, né? Maior a potência, maior vai ser a corrente de partida aqui, ó. Ou seja, ela vai se aproximar mais do 8 vezes a nominal, tá? Por que que essa tabela aqui ela é um pouco perigosa? Porque ela é genérica, tá? Cada motor de cada fabricante, ele vai mostrar uma relação de partida. Então não é garantia, isso aqui é na média, tá? Na média, provavelmente para fazer essa tabela aqui, eles utilizaram, eu, se foi sério, eu acredito que foi, um método científico. Eles pegaram as médias das correntes de partida dos motores de todos os fabricantes, tá? É assim que eu faria, né? Se fosse utilizar o método científico. Eu utilizaria a média, tá? A média ponderada de motor de 1/3 de CV, de 1,5 e tal, tá? E com essa média eu chegaria a uma corrente de partida média trifásica aqui, tá? No caso. É engraçado, né, eu falar corrente trifásica para uma tabela de motores trifásicas, sendo que tem outra corrente aqui que é a monofásica, tá? Se eu fosse considerar uma fase. Inclusive, essa monofásica aqui, ó, já que a gente falou lá de corrente de falta de fase, né? Inclusive, faltando uma das fases, a corrente vai para esse valor aí, tá? Faltando duas, não, faltando uma, ela vai para esse valor. Faltando duas, aí não daria tensão de linha. Aí teria que calcular, daria um valor diferente aqui. O maior valor foi aquele valor que eu mostrei, que é o monofásico. Com duas fases, ela dá aumentada, mas aumenta. O menor valor é o trifásico, tá? Aí com duas fases, eu acredito que seja esse valor aqui. Com uma fase, aí dá um valor maior do que esse daqui, tá? Então, essa técnica foi justamente, né, para você diminuir a corrente de partida, né, no motor. Aí você vai explicar, né, a gente vem desde a primeira aula batendo na tecla falando sobre o conceito de corrente de partida, né? Inclusive, se você for lá na primeira aula lá, eu expliquei, né, direitinho para vocês lá, fiz até um diagrama, tá? E depois vocês vão focar aqui nos fechamentos, estrela, triângulo. Inclusive aqui, ó, tem, inclusive já tá valendo, tá? Deu 8 horas, né? Já tá valendo aqui esse envio, tá? Da atividade um, da primeira atividade aqui, ó. Tem as configurações, ó. Vá direto na configuração do trifásico, tá? Aí tem vários. Aí tem aqui, ó. O clássico é essa aqui, ó. Estrela, triângulo. E aí você tem motores, já dando spoiler aqui, ó. Motores que eu posso utilizar na zona rural aí, dependendo. É porque assim, na zona rural, por exemplo, do poste até chegar na fazenda, seja uma fazenda, vamos dizer assim, residencial, ou seja uma fazenda que tem a parte lá de, sei lá, beneficiamento, é, ordenha, beneficiamento de grãos, né, alguma máquina ali específica, a queda de tensão ela vai ser muito alta, porque a distância, imagine, lá da porteira da fazenda, ou melhor, isso na melhor dos casos, né? Da onde que está o poste da rede rural até chegar na sede dessa fazenda. Às vezes ele não está lá na porta, na porteira da fazenda. Às vezes ele está em outro lugar, né? Aí essa energização ela vem, vai dar uma queda de tensão muito alta. Daí você utiliza configurações diferentes. Você pode utilizar na indústria, tá? Essas configurações aqui.
Mas geralmente eu já vi mais é no rural, 440. Essa daqui, ó, 760 aqui, tá? Que aqui, ó, é triângulo, triângulo. Aqui é estrela, estrela. Esse 2Y aqui é estrela, estrela, tá? Que aí, ó, aí tá vendo aqui, ó. Ó, o triângulo, triângulo, ele fechado em triângulo aqui, ó. Estrela, estrela e fechado em estrela. Aí um fechamento comum aqui, ó, é eu fechar só um bobinamento aqui, ó. Explica a relação de tensão da rede elétrica e a tensão nominal das bobinas do motor, tá bom? Então, são essas duas atividades, são as atividades clássicas aí de presença, tá? A atividade um já está valendo, tá? A partir das 21 horas, a atividade 2 ela vai estar valendo, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Aguardem os envios e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.